Olá, gente! A aula de hoje será sobre secreções do sistema gastrointestinal, princípios gerais, secreção salivar e secreção esofágica. Nesse primeiro vídeo, nós vamos abordar os princípios gerais das secreções gastrointestinais. E no vídeo seguinte, será abordada a secreção salivar e secreção esofágica. Então, vamos iniciar nossa aula falando sobre as funções primárias das glândulas secretoras, que são duas. A primeira, secreção de enzimas digestivas, que ocorre desde a boca até a extremidade distal do ilho, por glândulas exócrinas. A secreção de enzimas visa o desdobramento dos nutrientes, como carboidratos, lipídios e proteínas, possibilitando a disponibilização de monômeros e dímeros que serão absorvidos pelas células absortivas que estão presentes lá no duodeno, no jejum e muitas vezes até no ilho. Segundo ponto, secreção de muco, que vai ocorrer desde a boca até o ânus por glândulas mucosas. O muco vai ter duas funções, uma de lubrificação e outra de proteção. A lubrificação de todo o trato gastrointestinal garante que o alimento a ser ingerido ele possa ser trafegado sem nenhuma dificuldade e também sem gerar nenhum atrito ou escoriação na parede desse trato. A segunda função está relacionada à proteção. Então, a camada de muco que reveste esse trato gastrointestinal, além de evitar que escoriações e atritos provoquem lesões em suas paredes, também vai evitar que conteúdos provenientes de um segmento reflua para o outro e isso acabe provocando alguma lesão por não ser aquela região compatível para aquela função, certo? Sim, aqui também é interessante de colocar que existem outros tipos de secreções que vão colaborar para o processo de digestão dos nutrientes. Um exemplo que eu posso citar aqui é com relação à secreção biliar. Então, a bile é produzida pelo fígado, pode ser armazenada na vesícula biliar, no período interdigestivo, e no período digestivo ela é secretada normalmente para a região duodenal. E a função vai ser justamente de emulsificar as gorduras, possibilitando aí que as enzimas lipolíticas atuem sobre partículas menores. Isso promove uma eficiência no processo de digestão dos lipídios. Outra secreção que também é observada são secreções eletrolíticas, que também têm esse papel importante de garantir os processos de digestão dos alimentos. Vamos falar um pouquinho mais sobre as secreções. A presença do alimento no trato alimentar é responsável pela formação da maioria das secreções do sistema gastrointestinal, certo? Então, basta o alimento entrar na cavidade oral que já ocorre essa estimulação para as secreções, por exemplo, salivares ou secreção de lipases linguais. Da mesma forma, outros segmentos do trato gastrointestinal irão responder, muitas vezes antecipando essa secreção. Quantidade de secreção secretada em cada segmento do trato gastrointestinal. Com relação a essa quantidade, ela vai ser justamente a necessária para que ocorra uma boa digestão. Nem um pouco a mais, nem um pouco a menos, apenas o suficiente que vá permitir a digestão, até porque um excesso de secreção é dispendioso para o organismo. Ele sabe gerenciar muito bem essas questões, então a quantidade que é lançada em cada segmento do trato gastrointestinal é suficiente para promover esses processos de digestão. Tipos de enzimas e outros constituintes da secreção. Então, nós vamos perceber que vai ser variável com os tipos de alimentos presentes em certos segmentos do trato gastrointestinal.
Um exemplo aí é que em cada segmento nós vamos ter a secreção de determinados tipos de enzimas, justamente para garantir os processos de digestão. No estômago, a gente tem a pepsina, que vai atuar no desdobramento das proteínas. Na cavidade oral, nós temos a secreção salivar, que vai desdobrar o amido e assim sucessivamente, né? No duodeno é onde nós vamos ter uma descarga enzimática bem considerável, até mesmo porque é nessa região que vai acontecer os processos finais do desdobramento dos alimentos, para que esse alimento possa ser, então, absorvido pelas células absortivas que estão presentes, né, na sua parede. Tipos de glândulas no trato alimentar. Então, a partir de agora, nós vamos estudar algumas glândulas que estão distribuídas nesse trato gastrointestinal. A primeira delas são as glândulas mucosas de células únicas, também conhecida como células mucosas ou células caliciformes. Como podemos observar nessa fotomicografia, nós temos uma vilosidade intestinal que apresenta esse tipo de célula distribuída ao longo de sua superfície. Então, observem aqui essa área esbranquiçada que corresponde justamente a esse tipo de célula. Lembrando que o conteúdo que é armazenado aqui é glicoproteico e durante o processamento histológico ele é eliminado. Por isso que temos esse tipo de estrutura observado na fotomicografia, né? Uma área esbranquiçada, que corresponde justamente ao local onde continha os grânulos secretórios. Essas células atuam em grande parte em resposta à irritação do epitélio, como foi falado anteriormente, quando o conteúdo ingerido trafega por esse tubo, acaba estimulando a secreção das células caliciformes. Secretam muco diretamente na superfície epitelial, agindo como lubrificante, como falamos anteriormente, para proteger a superfície da escoriação e da digestão. Essa digestão se dá justamente naquelas regiões onde ocorre refluxo de conteúdo, como acontece no esôfago, né, e estômago. Então, nós temos uma área de junção ali, onde geralmente se encontra em estado tônico, por meio do esfíncter esofágico inferior, mas hora ou outra esse conteúdo acaba fluindo para a região do esôfago, e se não existisse essa estrutura, essa camada de muco revestindo a parede dessa região, principalmente nessa porção distal do esôfago, então, consequentemente, ela seria lesionada com muita facilidade, ok? Criptas intestinais ou criptas de Lieberkühn. Como podemos observar nessa fotomicografia, que retrata um corte histológico de intestino grosso, nós percebemos o que? Essas depressões que mantêm contato aqui na região da submucosa. Percebam também que essas depressões apresentam uma grande quantidade de células caliciformes, né, ilustrando aí a função que desempenham nesse segmento do trato gastrointestinal, ok? Então, são depressões existentes na superfície do intestino delgado e grosso, representam invaginações do epitélio na submucosa e são profundas e contêm células secretoras especializadas. Glândulas tubulares profundas. Nós vamos observar esse tipo de glândula no estômago e na porção proximal do duodeno. Então, como podemos observar aqui essa fotomicografia que ilustra as células gástricas que estão presentes no estômago, então observem que esse tipo de glândula apresenta uma grande quantidade de tipos celulares em sua constituição. Então, nós vamos ter células caliciformes, células parietais, células principais. Nós vamos ter também as células endócrinas ou enteroendócrinas, o termo mais
apropriado, entre outras, certo? Estão presentes no estômago e no duodeno superior, como eu falei. A glândula gástrica ou oxítica, presente no estômago, é um exemplo de uma glândula tubular típica, como podemos observar, formam túbulos que às vezes até na sua região distal, dependendo da disposição, a gente observa como se tivesse segmentado, mas isso às vezes é só o padrão de corte histológico mesmo. Glândulas compostas. Então, nós temos aqui as representantes desse tipo de glândulas, né? São as glândulas salivares, o pâncreas exócrino e o fígado. Esses tipos de glândulas, elas estão associadas ao trato gastrointestinal, não estão presentes na sua parede, não faz parte da parede do trato gastrointestinal. E elas mantêm contato com a parede do trato gastrointestinal graças à presença de sistemas de ductos, certo? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Então, as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado estão associados ao trato alimentar, produzem secreções para a digestão e emulsificação dos alimentos. No caso das glândulas salivares, nós temos aí a presença da enzima alfa-amilase, que é produzida por essas glândulas. No entanto, a secreção em si, a secreção salivar, ainda contém a lipase lingual, certo? Que vai desdobrar os lipídios, principalmente os triglicerídeos. Com relação à secreção pancreática, nós vamos ter aí desde enzimas que vão desdobrar todos os nutrientes presentes, né, no alimento, ou seja, carboidratos, proteínas, lipídios, como também nós vamos ter uma secreção rica em bicarbonato de sódio, que tem a função aí de neutralizar o quimoácido. Com relação ao fígado, nós temos a secreção da bile. Essa bile, ela pode ser armazenada na vesícula biliar durante os períodos interdigestivos ou pode simplesmente ser lançada no duodeno no período digestivo, certo? Estas glândulas se situam fora das paredes do trato alimentar, conduzem seus produtos secretórios para o trato alimentar por meio de sistemas de ductos. Sim, o fígado produz a bile, que tem o papel de emulsificar as gorduras, não tem nenhuma função enzimática, ok? Só para recordar. Mecanismos básicos de estimulação das glândulas do trato alimentar. Então, a presença do alimento em um dado segmento do trato gastrointestinal geralmente faz com que as glândulas dessa região elas sejam estimuladas. Não só as glândulas dessa região, mas também as glândulas de regiões adjacentes, certo? E isso acaba colaborando com a produção de quantidade moderada ou de grande quantidade de secreções por parte dessas glândulas envolvidas. Estimulação local da secreção. Então, aqui nós temos dois mecanismos que estimulam localmente a secreção no trato gastrointestinal. O primeiro, estimulação direta das células glandulares superficiais. Como exemplo, já foi falado sobre as células caliciformes que secretam a mucina mediante irritação, certo? Então, é um exemplo de estimulação direta. As células caliciformes, elas eliminam mucina, eliminam muco, justamente para garantir que não ocorra esse processo irritativo e acabe lesionando a parede do trato gastrointestinal. O próximo mecanismo, estimulação epitelial local com ativação do sistema nervoso entérico do trato gastrointestinal. Então, nesse epitélio, no epitélio que reveste a parede do trato gastrointestinal, nós temos inúmeras células receptoras. Nós temos osmorreceptores, quimiorreceptores, mecanorreceptores, que quando ativados mediante a chegada do alimento nesse segmento do trato gastrointestinal, enviam uma mensagem através dos aferentes nervosos para os interneurônios que constituem ali o sistema nervoso entérico.
ocorre a integração dessa informação e uma resposta é enviada para as glândulas, né, promovendo aí a sua excreção. Então, quais são os estímulos que vão realizar esse reflexo, né? A estimulação tátil, irritação química e distensão da parede do trato gastrointestinal. Estimulação autônoma da secreção. Aqui nós vamos contar com o sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático na resposta secretória. Então, são eles. Vamos falar, né, de cada um. O parasimpático aumenta a secreção das glândulas na porção superior, que são inervadas pelos nervos glossofaríngeo e vagal, e na porção distal do intestino grosso, inervados pelos nervos pélvicos do trato gastrointestinal. Bem, quais são as glândulas que recebem inervação por meio dos nervos glossofaríngeo e vagal? São as glândulas salivares, as glândulas esofágicas, gástricas, o pâncreas, as glândulas de Brunet, certo? Sim, eu vou até acrescentar que existe também a inervação por meio dos nervos faciais nas glândulas salivares, certo? Só para não esquecer. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o parasimpático. Sim, antes de entrarmos na abordagem do parasimpático, o principal neurotransmissor aqui do parasimpático é a acetilcolina, ok? Com relação ao simpático, o principal neurotransmissor é a norepinefrina. Então, o simpático ele vai ter efeito duplo. Primeiro, ele vai aumentar de brando a moderada a secreção de algumas glândulas locais. E o segundo, promove constrição dos vasos sanguíneos que suprem as glândulas e, consequentemente, vai ocorrer a redução da secreção. Com relação a esse ponto 2 aqui, ele vai acontecer quando, por exemplo, o parasimpático ou algum hormônio estão promovendo uma secreção reduzida por parte de uma determinada glândula. Então, chega o simpático para promover justamente essa vasoconstrição e reduzir essa secreção. Regulação da secreção glandular por hormônios. Então, outro mecanismo que vai favorecer a secreção são os hormônios gastrointestinais. Estes são polipeptídeos ou seus derivados que são sintetizados e excretados, né, em determinados segmentos do trato gastrointestinal, como vimos, o estômago e o duodeno, o jejum e às vezes o ilho são responsáveis, né, por abrigar esse grupo de células que sintetizam e excretam hormônios gastrointestinais. Mediante a presença de alimento nesse segmento, também existem outros fatores que vão deflagrar a eliminação de hormônios, né? Mas aqui a gente vai focar na presença do alimento no segmento do trato gastrointestinal. Regulam o volume e as características químicas das secreções produzidas pelo estômago e intestino. São liberados pela mucosa do trato gastrointestinal, secretados no sangue e transportados para as glândulas onde estimulam a secreção. Um exemplo aqui que eu posso citar é da gastrina, que é sintetizada e excretada pelas células G, cai na corrente sanguínea e retornam para o estômago, atuando lá nas glândulas gástricas, fazendo com que estas sintetizem e excretem, principalmente excretem, certo? O ácido clorídrico, que é essencial para a ativação da pepsina, né? Nós temos a forma inativa, o pepsinogênio, que vai ser ativado em pepsina. A presença de alimento no lúmen do trato gastrointestinal estimula sua liberação. A gente viu na nossa segunda aula, quando começamos a disciplina, que existem outros fatores também que vão deflagrar a liberação desses hormônios gastrointestinais, certo? E quais são esses hormônios? Lembro, só para recordar, gastrina, secretina, colicistocinina, motilina.
e o peptídeo insulinotrópico dependente de glicose. Mecanismos básicos de secreção pelas células glandulares. As células glandulares são células de síntese proteica para a exportação. Assim, é fácil de observar uma grande quantidade de mitocôndrias, ribossomos, retículo endoplasmático bem desenvolvido, bem como o complexo de Golgi e nucleolo evidente, além de uma grande quantidade de vesículas secretoras ou secretórias que estão armazenadas na região apical dessas células. Bem, então essas são as características de uma célula secretora ativa. Para que isso aconteça, é necessário duas coisinhas essenciais. Primeiro, substrato e fonte de energia. A energia vai ser obtida das moléculas de ATPs e o substrato vai ser proveniente da circulação sistêmica. Então, os capilares que estão localizados na base da célula glandular vão transferir o material nutriente que é necessário para a síntese proteica, ok? Então, já temos o que é essencial para a produção de energia. Temos toda a maquinária, né? E aí eu falo das organelas envolvidas e estruturas. Temos a fonte de energia e temos o substrato. As moléculas de ATPs, elas vão ser produzidas, como bem sabemos, nas mitocôndrias, utilizando a energia derivada da oxidação para formá-las. Vamos precisar dos ribossomos para a síntese de proteína. Muitos desses ribossomos, eles estão inicialmente localizados no citosol, depois migram para a parede do retículo endoplasmático, onde o material secretado vai ser armazenado nas suas cisternas. Depois disso, esse material da secreção vai ser transportada dos túbulos do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi por meio de vesículas. Lá no complexo de Golgi, as substâncias elas vão ser modificadas, acrescentadas, concentradas, endereçadas e descarregadas sobre a forma de vesículas secretórias ou secretora no citoplasma. Essas vesículas elas vão permanecer armazenadas até que um sinal nervoso ou hormonal façam com que suas células secretem conteúdos vesiculares para a superfície celular por exocitose. A exocitose consiste justamente isso, consiste na fusão da membrana da vesícula com a membrana celular liberando seu conteúdo. E esse processo acontece mediante um influxo de cálcio que vai ser promovido aí pela sinalização, ou nervosa ou hormonal. Secreção de água e eletrólitos. Trata-se de uma necessidade secundária de secreção glandular e a água e esses eletrólitos eles vão acompanhar as substâncias orgânicas e a gente vai ver muito bem isso quando formos falar sobre a secreção salivar, ok? Lembrando que a tendência é essa, é da água sempre acompanhar o sódio, né? O queridinho dela é o sódio, é uma parceria inseparável, ok? Muco gastrointestinal é uma secreção espessa, composta em grande parte de água, eletrólitos e mistura de diversas glicoproteínas. Vale colocar aqui a mucina, né, a menina dos olhos. É ligeiramente diferente nas diversas partes do trato gastrointestinal, porém mantém características bem comuns, certo? E são elas. Primeiro, qualidades de aderência. Então, consiste na propriedade que o muco tem de se aderir ao alimento ou a partículas e se espalhar sobre sua superfície como um filme fino. Consistência é o segundo ponto. Consiste no revestimento da parede do trato gastrointestinal a fim de evitar o contato direto das partículas de alimento com a mucosa. 3. Baixa resistência ao deslizamento. Então, o muco vai permitir o deslizamento das partículas com muita facilidade. E 4, agregação de partículas fecais que vão ser responsáveis pela formação
das fezes. E 5, resistência à digestão pelas enzimas. E basta lembrar aqui do estômago, que contém uma espessura considerável de muco revestindo toda a sua parede e evitando que aconteça tanto lesões provocadas pela acidez e a ação de enzimas como a pepsina. 6. Suas glicoproteínas são anfotéricas, ou seja, são capazes de tamponar ácidos ou bases. E mais uma informação aí é com relação à capacidade que o muco gastrointestinal tem de reter bicarbonato de sódio e tem uma função aí na neutralização de conteúdos ácidos.